Ok, turma, agora a gente vai começar uma nova disciplina, a análise de custos, e essa aula aqui ela vai corresponder à revisão das duas primeiras aulas, tá certo? Como eu acabei atrasando a entrega dessa revisão, então eu vou fazer logo das duas aulas. Muito bem, alguns conceitos iniciais são importantes que vocês aprendam para poder entender bem a resolução dos exercícios que a gente vai ter a seguir. Muito bem. Primeiro, o conceito de despesas. Então, nós temos aí, são gastos relacionados à obtenção das receitas. Geralmente não estão vinculados à produção. Então, prestem muito bem atenção a isso aqui. Olha. As despesas não estão vinculadas à produção. Que tipo de gastos são, então, despesas? São gastos administrativos, comerciais e financeiros. Ou seja, não está na linha de produção. Vamos supor uma fábrica de confecções. Então, quem está operando nas atividades relacionadas à costura, ao corte, tá certo? Que lida de fato com o produto, ele está incorrendo ali em custos para a empresa. Mas as despesas seriam o equivalente ao pessoal da área administrativa, da área de venda, da área financeira e cobrança, tá certo? Então, a gente tem que saber separar isso. Custos lida direto com o produto, na produção do produto. E despesas, que é o nosso caso aqui, lida com essas questões aqui, ó, administrativas, comerciais, financeiras, que não estão relacionadas diretamente à produção. Explicado isso, eu já adiantei, né? Custos são gastos consumidos no processo produtivo. Então aqui, olha, eu tenho um processo produtivo necessários para fabricar um produto ou prestar um serviço, tá bom? Então o exemplo anterior serve. Se eu estou numa confecção, o pessoal que está lidando, pegando no produto lá, o camarada do corte, do acabamento, da costura, tudo aquilo incorre em custos, tá certo? A própria matéria-prima é um custo, ok? E esses custos eles se dividem em dois, que são os custos diretos e os indiretos. Eu vou logo primeiro aqui falar do custo direto. No próximo slide eu falo do outro. É o gasto necessário para fabricar o produto ou elaborar o serviço, como nós vimos até agora, né? São consumidos diretamente no processo produtivo e são identificados por meio de uma medida objetiva de consumo. Voltando para o mesmo exemplo da fábrica de confecções. Então, o tecido ele é um custo direto porque eu consigo verificar o quanto é utilizado de tecido no produto. A embalagem, que você tem uma embalagem, por exemplo, unitária, então eu consigo atribuir corretamente item ao produto que está sendo produzido. Então, uma embalagem por produto, tá certo? E agora chego ao custo indireto. O custo indireto ele tem a ver diretamente com o produto, só que tem algumas características que que é necessário, no caso, atribuir alguma forma de ratear esse custo para o produto. Não é como a embalagem é uma por produto, mas o custo indireto, a gente poderia ter, por exemplo, a questão da energia. Como é que eu sei que aquela peça de roupa foi produzida e quanto ela gastou de energia? Ela especificamente. Fica difícil, né? Imagina aí, uma peça que a costureira passou 5 minutos para produzir e outra ela passou 3 minutos. Ela conseguiu produzir mais rápido. Quanto de energia cada uma gastou? Então fica difícil, né? Então a energia, nesse caso aqui, seria um custo indireto. Vamos ver o conceito? São os gastos que não podem ser associados diretamente ao produto fabricado ou serviço prestado. Não existe uma medida objetiva, no entanto, fazem parte do processo produtivo. Ok? Então, dei alguns exemplos, falamos da parte teórica, vamos agora para os exercícios. Vai ficar mais claro com os exercícios, tá bom? Muito bem, primeira pergunta.
A empresa JJB SA apresentou uma listagem de contas contábeis para que sejam classificadas adequadamente com vista à apuração do resultado e à análise de seus custos. Ocorre que o auxiliar de contabilidade está precisando de sua ajuda para classificar a empresa, para classificar essa lista, separando o que são custos e o que são despesas. Portanto, com base na listagem a seguir, faça a correta classificação e assinale a alternativa correta em seguida. Então, olha, eu tenho aqui uma planilha de contas, tá bom? E eu vou ter que classificar o que são despesas e o que são custos. Ok? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Muito bem. Primeiro item, matéria-prima. O que é a matéria-prima? Voltando para o nosso exemplinho aqui da fábrica de confecções, os aviamentos, tipo o fio, né, a linha para costura, a própria, o próprio tecido também, tudo isso é matéria-prima. Então, esses itens eles configuram como o quê? Despesa ou custo? Custo, tá certo? Está diretamente envolvido na produção. Ele faz parte do produto, né? A matéria-prima, então, trata-se de custo. Energia elétrica do escritório administrativo. Cuidado, tá certo? Se eu estivesse falando de energia elétrica da fábrica onde se produz, é uma coisa, mas eu estou indicando aqui que é da parte administrativa. Então passa a ser o quê? Despesa. Aluguel da fábrica é o quê? Um custo, tá certo? É o ambiente onde está havendo a produção. Próximo. Material de expediente. Então, olha, papel ofício para utilização lá no escritório. É um clipe, um grampeador lá do escritório. Trata-se de quê? Despesa, tá bom? Telefones. Despesa também, ok? Não está envolvido diretamente com a produção. Mão de obra da fabricação. Então, ó, os funcionários do setor produtivo. Os salários deles são o quê? Custos, tá certo? Para a empresa. Aluguel do escritório administrativo, despesa. Supervisor da fábrica, é um custo. Manutenção da fábrica, é custo. Água da área administrativa. Então, prestem atenção a essas questões. Tudo que está envolvido diretamente com a produção a gente chama de custo, e aquilo que é para questões auxiliares, questões financeiras, questões administrativas, a gente chama de despesas. Ok? Então, qual é a letra correta aí? Letra D. Nós temos 5 custos e 5 despesas. Vamos para a próxima questão. Uma pequena fábrica de confecções precisa implantar um método para apurar seus custos. Tá aqui SUS, né? Perdão, é seus custos. Você foi contratado para realizar esta tarefa e identificou os seguintes gastos. Então, olha, esses aqui são os gastos da empresa. Ok? Preencha os quadros a seguir, separando esses gastos em custos e despesas. Então é bem parecido com o anterior, ok? Aqui a gente só vai separar em um quadro o que são custos e em outro quadro o que são despesas. Ok? Então a gente vai preencher aqui, olha, o que é que são custos e aqui o que são despesas. O que é que eu identifiquei como custos? Aluguel do setor de produção, a mão de obra envolvida com a produção, a matéria-prima que é utilizada no produto, a embalagem, né, que é para proteger o produto, manutenção, tá certo? De máquinas lá do ambiente de produção e materiais auxiliares relacionados ao setor de produção. Então, se você tem material auxiliar e, entre parênteses, produção, tudo aquilo que envolve a produção eu vou chamar de custo. Então, quais são as minhas despesas, levando em consideração aquele quadro anterior? O aluguel do setor administrativo, comissões sobre as vendas, salário do setor administrativo, ó, tem que levar em consideração isso. O salário pode ser custo, sim, se for no que diz respeito ao setor produtivo. Fretes e carretos.
Então, o que diz respeito aqui a transporte das mercadorias, então, saindo, né, a mercadoria já pronta, saindo do ambiente de produção, então eu chamo de despesas. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Com os dados da questão anterior, classifique os custos. Então, olha, com aquelas mesmas informações, agora eu vou ter que definir o que são custos diretos e custos indiretos. Tá bom? E as despesas eu já havia separado, né? Agora eu vou estratificar, ou seja, dividir os custos, tá bom? Então vamos lá, olha. Custos diretos, aquilo que é diretamente envolvido com o produto. É a mão de obra da produção. Então, naquele exemplo da fábrica lá de confecções, a costureira ela está pegando na matéria-prima para produzir, não é? Então, ela é um custo direto. O seu salário é um custo direto. A própria matéria-prima, que faz parte do produto, é um custo direto. E a embalagem, para proteger o produto, é um custo direto. Vamos agora para os custos indiretos. O aluguel, que é onde a produção está ocorrendo, contudo, não há um envolvimento daquele ambiente, né, do prédio em si no processo produtivo. Ele é só o local onde há a produção. Ok? Então, ele acaba sendo um custo indireto. A manutenção, que é para melhorias, para reparos nas máquinas, mas não é diretamente envolvido no processo produtivo, então é um custo indireto. E os materiais auxiliares do processo produtivo. Então, olha, as peças para fazer reparos nas máquinas, o próprio material de limpeza do ambiente produtivo, tudo aquilo ali é envolvido de algum modo com o processo produtivo, mas não diretamente. Se é indiretamente, então eu chamo de custos indiretos. Então, como é que ficou nossa classificação final? Custos diretos, R$ 64.000. Tirei daqui, ó. Fui somando aqueles valores. Custos indiretos, 15.000, que eu tirei daqui. E as despesas, levando em consideração aquele quadro que a gente viu e a gente já havia separado as despesas, lembra? Muito bem, vamos agora para a próxima pergunta. Agora isso aqui já é da segunda aula, tá certo, pessoal? Então vamos lá. A empresa KLS SA, SA é a sigla para Sociedade Anônima, que são as empresas de capital aberto listadas em bolsa de valores, tá certo? E está avaliando o sistema de custeio mais adequado para sua realidade de produção. A empresa executa sua produção de acordo com a demanda a partir de um contrato firmado com clientes, constando as condições de produção e entrega. De acordo com as características de produção da empresa, é mais adequado que ela acumule seus custos pelo sistema, aqui olha, por encomenda. Okay? Dado o enunciado que nós identificamos aqui, dá para inferir então que ela vai utilizar o sistema por encomenda. Tem aqui uma explicação adicional, olha. O sistema de custeio por encomenda é aquele no qual os custos são acumulados de acordo com o pedido ou encomenda feita pelo cliente. Ou seja, cada encomenda ou pedido possuem seu custo específico a partir da atribuição dos custos diretos e indiretos necessários para a execução da mesma. Então eu vou produzir conforme a demanda, tá bom? Então é feita a encomenda a mim, de acordo com as coleções que são encomendadas, eu tenho como atribuir os custos. Lembrando que, se vocês vierem diretamente para essa revisão aqui sem terem visto as aulas, vai ficar mais difícil. Okay? Aqui eu faço referência ao que a gente viu lá na aula, então é importante que vocês tenham visto lá. Porque você está vendo por encomenda, mas eu tenho só esse tipo, aí você tem que ver lá. Eu tenho outros tipos. Okay? Continuando, o senhor Geraldinho é contador da empresa ABP Pré-Moldados Ltda
e na determinação do custo de seus produtos executa o lançamento dos custos diretos e posteriormente, por critérios de rateio, ele apropria os custos indiretos de fabricação. De acordo com a característica de custeamento utilizado pela empresa, podemos afirmar que ela utiliza o sistema de custeio denominado... Muito bem, só voltando um pouquinho aqui para a pergunta, ele está dizendo aqui, olha, que ele faz a organização e executa o lançamento dos custos diretos, que são bem simples, tipo matéria-prima. Eu sei o peso de cada produto, então eu sei quanto de matéria-prima é utilizado ali, ok? Mas o quanto de energia elétrica, eu já não sei. Como é que eu vou atribuir cada produto, quanto ele utilizou-se de energia elétrica? Então, é importante a gente utilizar o que ele chama aqui, olha, critério de rateio, tá certo? Então, eu vou distribuir o total que eu gastei de valor de energia elétrica, então eu divido pela quantidade de produtos, e aí eu consigo ter o valor unitário do custo dessa energia elétrica. Então, isso aqui é uma forma de rateio, a gente chama de rateio, ok? Então, utilizando-se desse instrumental aí, que tipo de custo é denominado conforme o enunciado, ou seja, conforme a pergunta? É o por absorção, ok? Quando eu faço isso, quando eu não sei, no que diz respeito aos custos indiretos, quando eu não sei atribuir diretamente ao produto, então eu faço por absorção. Então, repito, o material de limpeza, o material os gastos com energia elétrica, eu não sei quanto esses custos são ligados diretamente ao produto. Então, eu utilizo a técnica por absorção para poder realizar esse rateio, tá bom? Eu pego o valor deles e distribuo pela quantidade produzida e sei o valor unitário a partir disso. Aqui tem uma explicação complementar. O sistema de apropriação de custos indiretos ao produto é denominado de absorção. Os custos indiretos são absorvidos a partir da utilização de um critério de rateio. Eu expliquei para vocês como é que eu faço esse rateio, né? Então, muito bem. Última pergunta da segunda aula. A indústria Carapicuíba Limitada apresenta os seguintes gastos em determinado mês. Então, olha, eu tenho novamente aqui uma série de gastos e o valor. De um lado eu tenho a descrição dos gastos e do outro o valor de cada um. Considerando a correta classificação dos custos, podemos afirmar que, pelo método de custeio absorção, temos um custo total de... Então, olha, aqui eu vou ter que separar o que são custos e despesas. E eu ainda posso fazer uma classificação relacionada a custos diretos, custos indiretos, tá certo? E depois eu vejo a questão dessa separação, custos diretos, custos indiretos e despesas. E posso juntar também, né, o total de custos, que é o que pede aqui. Então vamos lá, vamos separar essas contas. Uma dica, deem pausa nesse vídeo aí e tentem identificar o que são custos diretos, indiretos e despesas, ok? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Eu espero que vocês tenham tentado aí. Primeiro eu vou classificar as despesas. Olha. Energia elétrica da área administrativa, ela é uma despesa. Qual é a outra despesa que eu tenho aí? Eu tenho material de expediente. Então, o que é o material de expediente? É aquela folha de papel que você vai utilizar no escritório, é o grampeador, tá certo? É o material de limpeza lá do setor administrativo. Tudo isso é material de expediente. Muito bem. Será que eu tenho mais alguma despesa? Dê uma olhadinha aí. Telefones, tá certo? Então, o telefone, se ele não está envolvido diretamente no processo produtivo, então também é uma despesa. Muito bem, vamos agora para a questão dos custos. Agora eu vou dividir os custos diretos e os custos indiretos. Começando aqui, olha, a mão de obra direta. O que seria a mão de obra direta? Aquela que é envolvida diretamente com a produção. Eu chamo de custo direto, tá certo?
Muito bem. Tem algum outro elemento aí que seria custo direto? Tem. Aqui, ó, a matéria-prima, que é parte do produto, tá certo? E agora, essas outras despesas não. Esses outros gastos são o quê? Energia elétrica da fábrica. É um gasto relacionado à produção? É, então é um custo. Muito bem. Mas eu consigo fazer uma distinção clara daquilo que eu gasto de energia com o produto. Tipo assim, eu passo um tempo costurando uma peça, né? Será que eu sei quanto eu estou gastando de energia ali? Possivelmente não. Então, eu vou chamar ele de custo indireto. E o mesmo vale aqui para o supervisor da fábrica, tá certo? Eu não sei diretamente relacionado ao produto quanto é que aquele produto está pagando em relação a esse supervisor. Então, eu chamo também de custo indireto, ok? Muito bem, então, uma vez feito isso aqui, eu tenho que identificar qual o valor total dos custos. Aqui eu tenho o quê? 17 mil reais. Como é que eu sei isso? Deixa eu pegar a borracha aqui, só para ficar melhor essa explicação. Então, olha, quando eu junto aqui, ó, os custos diretos aqui, esse custo direto, 5 mil reais de mão de obra direta. Aí eu venho para cá, agora de energia elétrica da fábrica, mais 2 mil reais. Aí eu somo mais esse outro custo direto, que é a matéria-prima, mais esse outro custo indireto, que é o supervisor da fábrica. Quando eu somo esses valores aí, essas 4 contas, tá certo? Essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui, eu tenho 17 mil reais. Muito bem, pessoal. Eu procurei ser bem objetivo, porque agora eu vou colocar a partir daqui um vídeo falando sobre os métodos de custeio. O EPS, PEPS e o custo médio ponderado, okay? Que é super importante para o entendimento da primeira e da segunda aula. Fiquem com essa explicação e até a nossa próxima revisão. Um abraço, até mais. Olá, meus amigos, vamos aqui para mais uma aula de contabilidade básica e agora vamos falar sobre a avaliação do estoque. O método de avaliação do estoque ele é utilizado para se apurar o custo das mercadorias vendidas e também o estoque final. Poderão ser 3 formas de avaliação: o PEPS, o EPS e o custo médio. PEPS significa primeiro que entra é o primeiro que sai. O método EPS é o último que entra, é o primeiro que sai. E o custo médio é o valor total dividido pela quantidade total. Aqui eu tenho um arquivo, uma planilha, onde ilustra bem uma movimentação de estoque. Eu peguei desse site aqui, nfinanças.blogspot.com. Tem assuntos muito interessantes, então eu peguei de lá, então tem que dar créditos a quem é o autor do arquivo, né? Nada mais justo. Então vamos aqui ao primeiro método, o método PEPS. O método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Aqui eu fiz uma simulação de eventos que ocorreram no total aqui de 5 eventos entre compra e venda de mercadorias, né? Simulando que estou recebendo e estou emitindo a nota fiscal, tá bom? Essa minha ficha ela começa já com estoque inicial aqui de 20, tá bom? E em seguida, o primeiro evento que eu estou fazendo simulação no dia 5 foi de compra de 80 unidades ao valor de 160. Então, como eu devo proceder o preenchimento? Primeiro a data, o histórico, a compra no caso. Aqui na parte de entradas eu coloco a quantidade que eu comprei, o valor que foi comprado e dividindo o valor pela quantidade, eu chego ao meu preço unitário. Aqui no saldo, eu apenas faço um resumo de como que está a posição do meu estoque, onde eu relaciono o meu estoque inicial e mais a nova aquisição. O evento 2 foi também de compra de 50 unidades a 110. E, semelhante ao procedimento anterior, eu preencho aqui a coluna das entradas com seus devidos
preços e quantidades e faço o posicionamento aqui no saldo. Repito o estoque anterior e mais a nova aquisição. E aqui eu faço um resumo também, como eu fiz aqui no evento anterior. No dia 9, eu fiz uma venda de 20 unidades desse produto. Então, eu vou mexer aqui na coluna de saídas, vou colocar a data mais o histórico, na qual eu tenho uma venda de 20 unidades. E qual é o estoque que eu vou dar baixa primeiro? Como estamos fazendo o PEPS, então o primeiro que entrou é o primeiro que irá sair. Lógico, é o estoque então inicial que eu vou dar baixa. Dou baixa nele integralmente e ele fica zerado. E repito os demais estoques que eu não movimentei nada com eles. O segundo evento é também de venda de 100 unidades. Como é que eu tenho que fazer? Coloco a data mais o histórico e eu vou dar baixa no estoque aqui de 80. Ele é o estoque que mais é o segundo mais antigo, né? Então eu dou baixa integralmente nas 80 unidades ao mesmo preço, tá bom? E então ele fica zerado esse estoque. O segundo estoque que eu vou movimentar é da última entrada, que só vai sobrar ele. Então, dessas 50 unidades, eu vou pegar 20 ao preço de R$ 2,20 e vai dar R$ 44. E o saldo vai ser 50 menos 20 igual a 30, ao mesmo preço vai dar 66. Beleza? O próximo evento é 60 unidades. Comprei 60 unidades a 102. Então, semelhante a esse procedimento que eu fiz aqui, eu faço também aqui também. 60 de 102 dá R$ 1,70 preço unitário. E o resumo aqui no saldo é, repito, o estoque anterior e mais o estoque recente que houve a aquisição, tá bom? Então, resumindo o método PEPS, houve 190 unidades de entrada ao valor total de 372, eu dei baixa em 120 ao custo de 240 e o meu posicionamento do estoque é 90 unidades a R$ 168. Então isso vai para o meu balanço e isso vai para a minha DRE na conta de CMV. Agora vamos para o método WEPS. O método WEPS significa primeiro que entra é o primeiro que vai sair. Seguindo os mesmos eventos utilizados no anterior, eu vou fazer o preenchimento. Aqui as 5 unidades das 50. Aliás, no dia 5 houve uma aquisição de 80. Preencho aqui na coluna de entradas e posiciono. O segundo evento foram 50 unidades a 110. Faço a mesma coisa e posiciono aqui. Até agora não mudou nada em referência ao método PEPS. Agora vamos para a venda. Eu tive uma venda de 20 unidades. Como que eu devo proceder agora? Eu vou dar baixa no último que entrou. Esse foi o último que entrou. Então, desses 50, eu vou dar baixa em 20 e vai ficar um saldo de 30. Ao preço unitário de R$ 2,20, total 44. E vai ficar o estoque de 30, 12,20, 66. Repito os outros estoques porque eu não movimentei. Próximo evento foram venda de 100 unidades. Como é que eu tenho que proceder? Então eu dou baixa no último estoque remanescente, esses 30 a 2,20, total 76. Pronto, zerou esse estoque. E então eu vou pegar o penúltimo estoque, esses 80 aqui. Então eu vou dar baixa em 70 e vai me sobrar 10 unidades ao preço aqui de R$ 2,00, total 140 de custo, e vai me posicionar aqui o estoque dele de R$ 20. Repito esse estoque porque eu não movimentei ele, não precisei. Então
O próximo evento foi de compra de 60 unidades a R$102. Como é que eu tenho que proceder? Semelhante ao mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu faço aqui também. E posiciono aqui no saldo, onde eu tenho esse estoque mais antigo de 20, esse outro estoque que sobrou desses 80, e agora o novo estoque da última aquisição. Repetir aqui e é o custo 102. Resumo desse método: continuei com as mesmas entradas, com as mesmas saídas. Na entrada 372, com um custo de 250 a 620 aqui nas saídas, e meu estoque é 90 unidades a R$158. Agora vamos para o custo médio. O custo médio, ele é o mais prático e o mais rápido também de fazer o cálculo. Considerando os mesmos eventos, vamos aqui fazer a movimentação. Aqui o estoque inicial, aqui o primeiro evento de compra, as 80 unidades, 220, 160. E agora, como é que vai ficar o meu estoque atualizado, meu saldo? Eu vou somar meu estoque anterior, mais a minha aquisição, e vai ter um posicionamento aqui, nesse caso, de 80. A um custo de quanto unitário? Eu pego o meu valor total do estoque anterior, mais da nova aquisição, e vai dar 196. Se eu dividir pela quantidade, eu tenho um novo custo unitário de R$1,96. O próximo evento é compra de 50 unidades a R$110. Então, eu adoto o mesmo procedimento de preenchimento aqui na entrada. 50 unidades a 110, dividido um pelo outro, R$2,20. E o meu novo custo médio será da seguinte forma: estoque anterior mais o estoque atual. Será o meu estoque anterior mais a aquisição, e eu tenho uma nova quantidade de 150. Agora o valor, o saldo anterior mais a compra vai dar R$306. Dividido por 150, eu tenho um novo custo médio unitário de R$2,04. Agora vamos para o evento de venda. Eu vendi 20 unidades. Como é que eu tenho que proceder? Eu vou aqui na coluna de saída, 20 unidades, a R$2,04, que é o custo médio unitário atual, que multiplicado dá R$40,80. E a minha posição do estoque é 150 menos 20, que dá 130 a R$2,04, totalizando 265. Esse outro evento aqui, 100 unidades, eu faço o mesmo procedimento. Coloco a quantidade, utilizo o meu último custo médio e eu tenho o meu custo da saída aqui dessa venda. E a minha posição do estoque será os 130, que é o estoque anterior, menos a saída, foram 100 unidades. Me sobraram 30 a R$2,04, que multiplicado eu tenho um estoque remanescente de R$ 61,20. E aqui eu tenho uma compra de 60 unidades a R$102. Semelhante a estes fatos anteriores aqui, eu preencho aqui, normal. E agora eu tenho um novo preço médio, da onde eu peguei o estoque anterior, 30, mais a compra 60 e dá um total de 90. E o valor é o valor anterior mais a compra, que dá 163,20. Dividido pela quantidade, eu já tenho um novo preço médio de R$1,80. Resumo aqui dessa forma de avaliação. Entradas 190 a R$372. Eu tive um custo saídas de mercadorias dessas 120 a R$244,80. E o meu estoque ficou um saldo de 90 unidades a R$163,20. Então, olhando esse comparativo, dá para ver claramente a diferença
na avaliação conforme o método adotado. Verifique que o custo médio ele está entre o PEPS e o EPS, ok? Então, o que está faltando agora é como se contabiliza esse custo de mercadorias vendidas. Bom, aqui eu coloquei os lançamentos caso você utilize qualquer um desses 3 métodos. Eu vou debitar custo de mercadorias vendidas, CMV, que é uma conta de resultado, a 240. E vou creditar estoque de mercadorias, que é lá do ativo circulante. Se eu for utilizar o EPS, é a mesma coisa, só vai mudar os valores. Se for custo médio, é o mesmo lançamento, só vai mudar os valores. Bom, essa foi a aula sobre método de avaliação do estoque. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender esse assunto e nos vemos no próximo vídeo, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.